O ano 2017 vem há algum tempo, despertando a atenção e curiosidade em muitas pessoas. Para um curioso investigador das profecias bíblicas relacionadas com o fim dos tempos, toda a matéria sobre o assunto deve ser prontamente analisada e considerada em seus pormenores, à luz da Bíblia Sagrada. Dentro da numerologia bíblica, a qual é muito ligada aos acontecimentos que o Sotiro tivesse sido disparado. Intérpretes da palavra de Deus. Eles queriam que todo mundo comesse ali pelas mãos dele. E a interpretação se desse através dos rabinos. E ele ensinava que era muito mais importante você estudar a Bíblia, né, como hoje nós sabemos. Ele era considerado muito evangélico, entre aspas. No ano da sua morte, ele profetizou sobre o futuro de Israel. E deixou escrita essas profecias. E essas profecias vêm se cumprindo, por isso elas se tornam relevantes para nós aqui. E ele teria profetizado, então, sobre os jubileus para o povo de Israel. Então ele diz que desde aquela data, a data que ele profetizou, que foi também o mesmo ano que ele morreu, em 1217, a primeira parte da profecia diz assim, a primeira profecia dele, que daquela data decorreriam 6 jubileus. 6 jubileus são 300 anos. E que no final desses 6 jubileus, no final desses 300 anos, viria um povo que tomaria a cidade de Jerusalém. Esta profecia se cumpriu literalmente, porque no ano de 1517, os turcos otomanos, do Império Otomano, tomaram a cidade de Jerusalém e passaram a dominar a cidade de Jerusalém. A segunda parte da sua profecia, ou a sua segunda profecia, ele diz o seguinte, que a cidade de Jerusalém estaria sob o domínio desse povo, que no caso foram os turcos otomanos, o Império Otomano, durante 8 jubileus. 8 jubileus são 400 anos. É só multiplicar 8 por 50, você já descobre quantos são 8 jubileus. Estaria no domínio desse povo, a cidade de Jerusalém, durante 8 jubileus, 400 anos. Essa profecia também se cumpriu em cima. No dia 25 de dezembro do ano de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, o general Allenby, ele tomou Jerusalém, acabou o Império Turco-Otomano. Cumpriu-se então essa segunda profecia desse rabino Judá ben Samuel. A terceira parte da profecia, ou a terceira profecia de Judá ben Samuel, em relação à cidade de Jerusalém, ao destino do povo judeu, ele disse o seguinte, que a cidade de Jerusalém seria uma terra de ninguém durante um jubileu, 50 anos. Mas no meio das duas partes, havia uma faixa de terra que era conhecido como terra de ninguém. E havia um muro. Quem tentasse passar de um lado para o outro era alvejado, tanto das tropas jordanianas como das tropas israelenses. Era mais ou menos como o muro de Berlim, né? Quem tentasse atravessar, e essa faixa era conhecida como terra de ninguém. E realmente, Jerusalém ficou sendo terra de ninguém até 1967, quando então Israel conquistou essa parte velha. De 1917 a 1917, quantos anos? 50. Um jubileu. Cumpriu-se em cima. Então, veja bem, esse homem vem, ele profetizou, Judá ben Samuel, em 1217, e tudo que ele profetizou vem se cumprindo exatamente. Agora vamos para a última parte.
A quarta parte e a última profecia, ele disse o seguinte, que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante apenas um jubileu. Quem já acertou 15, não vai errar o 16. Um jubileu. Então nós temos de 1967 até quando? Ô gente, acorda? 1967 com mais 50, quanto que dá? 2017. Ô pastor, mas nós estamos em 2014. O que vai acontecer em 2017? Ele disse o seguinte, que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante um jubileu, ou seja, até 2017, ano que marcaria o jubileu final e que daria início à era messiânica. O Messias de Israel vai estar governando em Israel em 2017. Quem é o Messias de Israel? Não é Jesus de Nazaré. O anticristo. Irmãos, nós estamos no limiar dessas coisas. O anticristo já está na terra. Está pronto para assumir o seu governo. Quem acertou todas estas profecias, muito provavelmente vai acertar essa última parte, né, que diz que Israel dominaria a cidade de Jerusalém por apenas um jubileu. E que no final se inauguraria o ano, ou a era messiânica. O Messias de Israel estaria presente em Jerusalém. E nós sabemos que o Messias que Israel vai receber não é Jesus de Nazaré, mas sim o anticristo, conforme a Bíblia ensina. Portanto, meu irmão, minha irmã, o anticristo está na iminência de se manifestar ao povo judeu e ao mundo. E a igreja vai ser retirada da terra no arrebatamento. Cuidado. Cuidado. Eu não sei se essa profecia de Judá ben Samuel vai se cumprir. O que eu sei é isso que eu passei para os irmãos. Que as 3 primeiras partes se cumpriram literalmente. A história comprova isso. E quem acertou 3, pode acertar a quarta parte. E se ele acertar, em 2017, nós vamos conhecer o homem que vai fazer um tratado de paz e proteção com Israel para durar 7 anos. Saiba que este homem é o anticristo. 2017. Muitas pessoas não acreditam mais que estas coisas acontecerão em nossos dias. Estão desanimados mesmo vendo tantas evidências. Até mesmo este estado de espírito foi previsto nas Escrituras pelo próprio Deus.